No silêncio de uma caverna em Babilônia, um jovem chamado Daniel recebe visões que atravessam séculos. Ele vê estátuas imponentes, animais estranhos e cenas de um tribunal celestial. Séculos depois, na ilha de Patmos, João, exilado por causa do Evangelho, vê imagens ainda mais intensas: um trono de fogo, selos sendo abertos e uma cidade descendo do céu. Daniel foi ordenado a selar seu livro até o tempo do fim. Daniel capítulo 12, versículo 4. Mas João ouviu a ordem de não selar as palavras da profecia. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. É como se o Espírito de Deus unisse as duas obras. Daniel dá o esboço da história, Apocalipse pinta o quadro final. Assim, entendemos que, para compreender plenamente o Apocalipse, é preciso conhecer Daniel. E para compreender Daniel, é preciso ver como Apocalipse revela seu clímax, pois ambos falam do mesmo Deus soberano, guiando a história até a vitória final. Daniel capítulo 2 apresenta a famosa estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés misturados com barro. É a sequência dos grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Apocalipse capítulo 13, versículo 2 descreve uma besta com corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão, reunindo elementos de Daniel capítulo 7. A mensagem é clara: o poder descrito por João é a continuidade dos reinos mostrados a Daniel, mas agora em seu auge de oposição ao povo de Deus. A pedra que destrói a estátua em Daniel capítulo 2, versículo 34, aponta para o reino eterno de Cristo. O mesmo que em Apocalipse capítulos 19 a 22, aparece como o retorno glorioso de Jesus e a restauração de todas as coisas. Aqui vemos que a história não é uma sequência aleatória, mas um plano divino que caminha para um desfecho eterno e vitorioso. O chifre pequeno de Daniel capítulo 7, versículos 8 e 25, é descrito como arrogante, perseguidor e alterador da lei de Deus. Ele domina por um tempo, tempos e metade de um tempo equivalente a 1260 anos proféticos. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 a 7 descreve a besta com o mesmo período de domínio e as mesmas ações contra os santos. É como se João estivesse ampliando o que Daniel já viu, mostrando o auge e a queda desse poder. Em Apocalipse, essa besta recebe uma ferida mortal, mas sua influência retorna no tempo do fim. Essa conexão mostra que as perseguições do passado se repetirão antes da volta de Cristo, e que o povo de Deus enfrentará novamente um teste de fidelidade, mas com a certeza da vitória prometida. Daniel capítulo 8, versículo 14 anuncia: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse período profético aponta para o início do juízo investigativo no céu. Apocalipse capítulo 11, versículos 18 e 19, mostra o templo de Deus aberto no céu, e a arca do concerto visível, sinalizando o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Daniel dá o tempo. Apocalipse mostra a cena. A arca revela a lei de Deus como fundamento do juízo, lembrando que a salvação não anula a obediência, mas a confirma. O juízo não é para assustar os fiéis, mas para afirmar a justiça de Deus e vindicar seu povo diante do universo. É o momento em que as decisões eternas são confirmadas e o destino final de cada pessoa é selado. Daniel capítulo 12 descreve Miguel se levantando, um tempo de angústia como nunca houve, e, logo em seguida, a libertação do povo fiel. Apocalipse capítulos 16 a 19 detalham esse tempo de angústia com as 7 últimas pragas, a batalha do Armagedon e o retorno glorioso de Cristo. Daniel anuncia que será um tempo sem precedentes. João descreve cada detalhe desse conflito cósmico. Os dois livros mostram que o mal será exposto e destruído para sempre. Esse momento não é de medo para os que confiam no Senhor, mas de esperança, pois é a certeza de que a dor terá um fim. A voz que Daniel viu anunciando a libertação é a mesma que João ouviu dizendo: está feito. Apocalipse capítulo 16, versículo 17, marcando a vitória final do Cordeiro. Em Daniel capítulo 7, versículo 27, o reino e a autoridade são entregues aos santos do Altíssimo, os que permaneceram fiéis à sua lei. Apocalipse capítulo 14. Versículos 9 a 12 descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, em contraste com os que recebem a marca da besta.
Ambos os livros apontam para uma decisão final: lealdade a Deus ou submissão ao sistema contrário a ele. O selo de Deus é o sinal de proteção e aprovação divina. A marca da besta representa rebelião e rejeição à vontade de Deus. Essa escolha não será apenas teórica, mas visível e prática, testando a fé e a obediência do povo de Deus nos momentos mais difíceis da história humana. Daniel capítulo 7, versículo 14 fala do Filho do Homem recebendo domínio eterno, um reino que jamais passará. Apocalipse capítulos 21 e 22 mostram o cumprimento dessa visão com a descida da Nova Jerusalém e a promessa de que não haverá mais morte, pranto, nem dor. Daniel viu de longe a promessa. João viu a realidade consumada. A harmonia entre esses dois livros prova que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e que a história caminha para um final glorioso. Para o fiel, o estudo de Daniel e Apocalipse não é apenas curiosidade profética, mas combustível para a fé, esperança para os dias difíceis e certeza de que, no fim, Cristo reinará e estaremos para sempre com Ele.